Nos dias de hoje, muitos tratam a teonomia como uma proposta radical, como se fosse uma ideia recente que busca impor um sistema religioso sobre a sociedade de maneira artificial. Contudo, essa visão ignora ou deliberadamente nega que os próprios pilares da reforma protestante estavam profundamente alicerçados na convicção de que a lei de Deus deveria ser aplicada às nações, às instituições civis e ao cotidiano da vida social. Neste novo conteúdo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, vamos voltar ao berço da Reforma Protestante, para mostrar que a teonomia já estava viva e atuante na Genebra reformada sob João Calvino e floresceu vigorosamente na Escócia presbiteriana sob John Knox. Vamos explorar como João Calvino, ao organizar o governo civil e eclesiástico em Genebra, via na lei de Deus a norma permanente para todas as áreas da vida, inclusive para os magistrados civis. Como John Knox, discípulo direto de Calvino, levou esses princípios à Escócia, influenciando profundamente a constituição da Igreja Nacional Escocesa e do sistema legal presbiteriano. E como tudo isso foi não apenas uma aplicação coerente da fé reformada, mas um modelo histórico real de cristandade reformada, um verdadeiro testemunho de que a palavra de Deus deve governar não apenas os corações, mas também as nações. Em um tempo em que muitos crentes foram treinados para separar fé e cultura, religião e Estado, escritura e política, precisamos recuperar a visão de mundo robusta, integral e transformadora dos reformadores originais, que não temiam afirmar que Cristo é Senhor, também sobre os reis da terra. Salmos 2, 10 a 12. Prepare-se para uma imersão teológica e histórica que irá refutar os mitos modernos sobre Calvino e Knox, apresentar documentos primários, citações diretas e aplicar essa herança reformada à missão cultural da igreja hoje. Bom, muitos conhecem João Calvino como um dos maiores teólogos sistemáticos da reforma, mas poucos compreendem a profundidade de sua atuação na formação de uma ordem cristã integral na cidade de Genebra. Calvino não via a fé como algo separado da vida pública. Pelo contrário, ele cria que todas as esferas da existência humana, incluindo o governo civil, deveriam ser submetidas à autoridade das Escrituras. E isso incluía, de maneira clara, a lei de Deus revelada no Antigo Testamento como norma permanente de justiça. Em sua obra monumental, As Institutas da Religião Cristã, especialmente no livro quarto, Calvino afirma explicitamente que os magistrados civis são ministros de Deus. Veja Romanos 13, 4. E devem legislar conforme os princípios da justiça divina. Ele escreve, abre aspas, a lei de Deus é a verdadeira e perpétua regra de justiça, prescrita aos homens, e não foi dada apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e todas as épocas. Fecha aspas. Institutas, livro segundo, capítulo 7, sessões 13 a 17. Ou seja, para Calvino, a lei de Deus não era meramente cerimonial ou culturalmente limitada.
mas continha princípios de moralidade e equidade que deveriam guiar a legislação civil cristã. Ele via o terceiro uso da lei, o uso normativo para os regenerados e para o bem da sociedade, como central para a vida em comunidade. Na prática, sob a liderança de Calvino, Genebra adotou um modelo jurídico teológico no qual a lei civil era explicitamente influenciada pela lei de Deus. Os consistórios, tribunais eclesiásticos e os magistrados civis trabalhavam juntos para disciplinar tanto membros da igreja quanto cidadãos da cidade. Havia punições contra blasfêmia, adultério, embriaguez pública e outros pecados que atentavam contra a ordem moral bíblica. A distinção entre igreja e Estado era respeitada, mas não havia separação entre escritura e governo civil. Calvino cria firmemente que a sociedade deve refletir a glória de Deus. E isso só é possível quando as leis civis se conformam às leis divinas. É por isso que os teonomistas contemporâneos veem em Calvino um precursor legítimo da teonomia reformada. Embora o termo teonomia não existisse à época, sua aplicação prática já estava em vigor. A supremacia da lei de Deus sobre os costumes e legislações humanas. Calvino via a lei bíblica como uma base apropriada para a legislação civil. A Genebra de Calvino era um exemplo histórico do domínio da palavra de Deus sobre todas as áreas da vida. Portanto, ao contrário da imagem popular de Calvino como apenas um teólogo espiritual, o reformador genebrino foi um arquiteto de uma ordem cristã teonomista, onde Cristo era reconhecido como Senhor da cidade. Se Calvino foi o arquiteto de uma sociedade fundamentada na lei de Deus em Genebra, John Knox foi seu herdeiro mais combativo e aplicado nas Ilhas Britânicas. A reforma escocesa, sob sua liderança, não se contentou com uma mera mudança litúrgica ou doutrinária. Tratava-se de transformar toda a nação escocesa sob o domínio visível e prático do Senhor Jesus Cristo, o que os teonomistas reconhecem como uma aplicação integral do princípio do governo de Deus. Muito bem. Uh, John Knox cria, com base nas Escrituras, que os reis e magistrados deveriam beijar o filho. Salmos 2, 10 a 12. E submeter-se às suas leis, reconhecendo Cristo como rei não apenas da igreja, mas de todo o mundo. Para Knox, não havia neutralidade possível no governo civil. Ou um Estado se submetia ao senhorio de Cristo e à sua lei, ou era um inimigo da religião verdadeira. Em seus sermões e cartas, ele não hesitou em confrontar diretamente os governantes que desobedeciam à palavra de Deus. Knox declarou certa vez, abre aspas, a reforma de uma nação deve começar pela palavra de Deus, sendo estabelecida como autoridade suprema, na igreja, no lar e também no trono. Fecha aspas. Ou seja, ele via a teonomia não como uma escolha opcional, mas como uma exigência moral para todos os povos. Bom, sob influência de Knox, a Confissão Escocesa de 1560 foi escrita, e nela encontramos claras evidências da teonomia reformada. Por exemplo, ela afirma, abre aspas, cremos que as Escrituras revelam a vontade perfeita de Deus
e que devem ser a única regra de vida para todos os estados da humanidade. Fecha aspas. Confissão de Fé Escocesa. Artigo 19. E ainda, abre aspas, rejeitamos todos os poderes que não estejam subordinados à palavra de Deus. Fecha aspas. Artigo 25. A confissão é clara ao ensinar que o governo civil deve ser um servo da justiça de Deus e que os reis devem manter a verdadeira religião e eliminar a idolatria do reino. A noção moderna de pluralismo religioso e neutralidade estatal seria completamente estranha e rejeitada pela reforma escocesa. John Knox também desenvolveu o conceito de resistência legítima à tirania, especialmente quando os reis se recusavam a se submeter à lei de Deus. Ele argumentava que os magistrados inferiores e o povo tinham o dever de resistir à autoridade que tentassem destruir a verdadeira fé ou subverter a justiça bíblica. Isso está diretamente ligado à aplicação do modelo de pacto nacional, onde o povo e o governo eram ambos responsabilizados perante Deus. Knox não apenas pregou uma reforma eclesiástica, mas uma reforma civil, exigindo que as escrituras fossem o padrão absoluto para toda a vida nacional escocesa. Para os teonomistas contemporâneos, Knox é um verdadeiro gigante da aplicação prática da lei de Deus. Ele não separava a religião cristã do âmbito civil, nem aceitava um evangelho confinado às paredes da igreja. Seu ideal era uma nação inteira moldada pela palavra, desde os púlpitos até o parlamento. Por isso, ao estudarmos a história da Escócia reformada, reconhecemos um modelo claro e corajoso de governo de Deus, aplicado à vida social, política e judicial, o que faz de John Locke um pilar essencial na tradição teonômica reformada. Se Calvino lançou os fundamentos e Knox fortaleceu na Escócia os Covenanters, né, que seriam, né, os pactualistas escoceses, levaram a aplicação da lei de Deus ao seu ponto mais ousado, o pacto público de submissão nacional à soberania de Cristo e à sua lei. O movimento Covenanter, surgido no século XVII, é, para os teonomistas, uma das expressões históricas mais explícitas e comprometidas com a teonomia reformada. Inspirados por passagens como Êxodo 24, Josué 24 e 2 Reis 23, os Covenanters entenderam que a aliança nacional com Deus era um dever de toda a nação e reconhecesse a soberania de Cristo. Em 1581, foi redigido a primeira aliança nacional. E em 1638, o Liga e a Aliança Solene, ambos reafirmando a fidelidade à verdadeira religião reformada, a rejeição de qualquer autoridade que contradissesse a palavra de Deus e o compromisso em estabelecer e manter uma ordem civil e eclesiástica submissa à Escritura. Eles juravam, abre aspas, rejeitamos toda doutrina, governo, eclesiologia ou autoridade que não esteja conforme à pura palavra de Deus, e nos comprometemos diante do Senhor a defender a verdadeira religião reformada, com nossas vidas, fortunas e fidelidade. Fecha aspas. Liga e Aliança Solene, de 1643. Essa linguagem não é apenas devocional, é legislativa, social, política e cultural.
é a teonomia encarnada num pacto nacional. Bom, os Covenanters criam que o magistrado civil era ministro de Deus, conforme Romanos 13, e por isso devia não apenas punir o mal, mas promover a verdadeira religião. Por isso, eles rejeitavam qualquer forma de tolerância a religiões falsas ou heresias públicas. Como dizia Alexander Henderson, importante teólogo e líder do pacto, abre aspas, o magistrado deve proteger a verdadeira religião, por obrigação de justiça. Ele não pode ser neutro entre Cristo e Belial. Fecha aspas. Essa visão influenciou profundamente a tradição presbiteriana escocesa e ajudou a moldar os padrões de Westminster, especialmente os capítulos sobre o magistrado civil e a lei de Deus. Por causa dessa visão bíblica de aliança e submissão à lei de Deus, os Covenanters foram violentamente perseguidos pelo Estado após a restauração da monarquia em 1660. Muitos morreram como mártires, os chamados witnesses, por se recusarem a reconhecer reis que não estivessem debaixo do senhorio de Cristo. A resistência armada não foi motivada por anarquia, mas por fidelidade à aliança com Deus e à supremacia de sua lei. Como escreveu Samuel Rutherford, autor da célebre obra Lex Rex, abre aspas, a lei está acima do rei. O rei deve ser servo da lei de Deus e não seu legislador supremo. Obra Lex Rex, questão 4. Bom, a herança dos Covenanters permanece viva entre os teonomistas contemporâneos, pois eles demonstram que a aplicação da lei bíblica à ordem civil não é uma inovação moderna, mas uma tradição histórica profundamente enraizada na teologia reformada. A ideia de um Estado confessional cristão, governado sob a autoridade das Escrituras, encontra no movimento dos Covenanters um exemplo vibrante de coragem, clareza teológica e compromisso prático com a soberania de Cristo sobre todas as esferas. A Reforma de Genebra e o Pacto Nacional dos Covenanters escoceses não foram apenas movimentos históricos. Eles foram expressões vivas de uma cosmovisão bíblica que entende o senhorio de Cristo como total e abrangente, não apenas sobre a Igreja, mas sobre toda a sociedade. Essa herança teonômica carrega implicações diretas para a missão cultural da Igreja contemporânea, especialmente no contexto de uma civilização cada vez mais secularizada e hostil à verdade de Deus. A teologia reformada sempre compreendeu que o mandato cultural de Gênesis 1:28 permanece em vigor. A queda não revogou a missão do homem de dominar a terra sob a direção de Deus, mas distorceu sua capacidade de fazê-lo justamente. A redenção em Cristo, portanto, restaura e capacita o homem regenerado a cumprir novamente esse mandato, agora com discernimento espiritual e um padrão ético fundamentado na lei de Deus. Como dizia Abraham Kuyper, abre aspas, não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Fecha aspas. Os reformadores, Calvino, Knox e os Covenanters, entenderam isso com profundidade. A igreja, por meio da pregação da palavra, do discipulado e da formação de famílias piedosas, prepara os santos para a ação no mundo.
para que eles sejam luz e sal em todas as esferas: política, economia, educação, artes, ciências e justiça. A missão cultural da Igreja não é apenas salvar almas para o céu, mas discipular nações. Mateus 28, 18 a 20. O que inclui ensinar tudo o que Cristo ordenou, inclusive sua lei moral e lei civil reveladas. Isso significa que os cristãos não devem ser neutros ou omissos diante das injustiças culturais, mas sim agir como agentes do reino, buscando a transformação das estruturas sob os princípios da justiça bíblica. Essa ação não deve ser confundida com uma dominação carnal, mas sim com um processo progressivo de discipulado das nações pela palavra, à medida que o evangelho avança. A fé cristã traz à luz uma nova ordem, a ordem de Deus, que deve se sobrepor à ordem caída dos homens. A igreja local é o núcleo dessa missão cultural. Pastores que pregam toda a Escritura, famílias que educam seus filhos segundo os padrões bíblicos, empresários que administram com ética cristã, juristas que defendem princípios da justiça bíblica. Tudo isso faz parte de um movimento de reconstrução cultural fundamentado na lei de Deus. Essa visão teonômica não é uma nostalgia política, mas um chamado à fidelidade prática. A Escritura deve moldar a ação pública, tanto quanto a devoção pessoal. A omissão da Igreja nesse campo tem contribuído para o avanço do secularismo. A recuperação da missão cultural da Igreja, conforme os moldes da reforma, é essencial para testemunharmos a supremacia de Cristo sobre todos os aspectos da vida. A história da Genebra calvinista da Escócia reformada nos oferece um legado poderoso e profundamente enraizado na palavra de Deus. Um legado que reconhecia a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida e via a lei do Senhor como padrão supremo de justiça para os indivíduos, para a igreja e para a sociedade. Tanto Calvino quanto Knox, John Knox, compreenderam que o evangelho do reino não era uma mensagem de mera salvação individual, mas um chamado à reforma integral da cultura, das instituições e das nações, pela submissão à vontade revelada de Deus. Recuperar esse legado teonômico não é uma tentativa de retornar a um passado idealizado, mas sim um passo necessário para avançar com fidelidade no presente. Em uma era marcada pela apostasia cultural, pelo colapso moral e pela fragmentação da verdade, a Igreja precisa reencontrar sua vocação profética e transformadora. Isso significa rejeitar as falsas dicotomias entre o espiritual e o temporal e abraçar novamente o ensino reformado de que toda a autoridade procede de Deus e que todas as nações devem se submeter ao seu Cristo. Salmo 2, 10 a 12. A teonomia que moldou a Genebra de Calvino e a Escócia de Knox não era uma ideologia humana, mas o reflexo de uma cosmovisão bíblica robusta, que reconhecia que a justiça exalta as nações. Provérbios 14, 34. E que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12. Hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar essa herança, não apenas como um ideal teológico, mas como uma missão prática, para que em nossos dias o mundo veja o brilho da verdade de Deus, encarnada em um povo fiel, que vive, governa e serve segundo os padrões eternos da sua santa lei. Bom, pessoal, é isso. Estamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção
Peço que deixe sua curtida, comente no vídeo e compartilhe o conteúdo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no IMTT RB.